e a gente passou do horário, mas tem muita pergunta, né? Principalmente a palestra da Bárbara, a gente sabia que ia dar muita pergunta, então vamos tentar fazer algumas aqui, tá, pessoal? Vamos começar, vamos voltar aqui então nas perguntas para a Bárbara. Bora. Tinha bastante quando ela finalizou a palestra e agora dobrou, né? Então, vou selecionar. Na verdade, o que eu fiz? Eu fui lendo elas, Bárbara, para pegar alguns pontos interessantes, tá? Então, teve alguns comentários aqui de governantes, aqui tudo que a gente já sabe. E aqui tem, por exemplo, um assunto que é bem pedido, que é bem comum, que o pessoal tem bastante dúvida, que é sobre a diferença entre pagar a bandeira vermelha no líquido da conta ou na integralidade da conta. É a dúvida da Mariana Neto. O que você pode falar sobre a bandeira vermelha? Eu sei que isso é mais um benefício de quem tem energia solar, então eu queria que você comentasse um pouquinho, por favor, Bárbara. Perfeito. Com certeza. Obrigada pela pergunta, Mariana. Basicamente é o seguinte, imagina assim, eu não tenho GD, tá, gente? Inclusive, se alguém quiser fazer uma geração compartilhada aqui para a área de concessão da Enel São Paulo, eu topo ser consumidora, posso experimentar, ajuda a estruturar e tal, mas não tem ninguém que oferta esse produto aqui para minha área de concessão, mas enfim. Então, aqui na minha casa, eu não tenho geração própria, né? Meu prédio, aliás, e a minha conta vem mais ou menos uns 170 kWh por mês. Na época de bandeira tarifária vermelha patamar 2, que é o que a gente está vivendo e vamos viver até o final do ano, tá, gente? Não quero ser o arauto aqui do apocalipse, mas já sendo, eu vou pagar bandeira vermelha sobre os 170 kWh que eu consumi. Agora, imagina que eu recebesse, por exemplo, créditos de uma geração compartilhada e esses créditos entrassem na minha conta e ao invés de me cobrar os 170 kWh, a minha conta descontado, por exemplo, os 50 kWh que eu recebi, caísse, ficasse no líquido de 120 kWh. Eu não vou mais pagar bandeira vermelha sobre os 170 que eu consumi. Eu vou pagar bandeira vermelha sobre os 120 que é o consumo líquido. Então, a geração distribuída ela está me ofertando dois tipos de economia. O primeiro desses 50 kWh que eu compensei, então, que é uma economia mais direta, que a gente, em geral, até sempre calcula quando vai fazer o payback, etc., do cliente, mas também está me gerando a economia da bandeira vermelha patamar 2, que eu não paguei sobre esses 50 kW também. Por quê? Eu só estou pagando bandeira agora sobre os 120. Igual eu comentei, tá, gente? A bandeira vermelha, ela tá num patamar com tributos de mais ou menos 12 centavos por quilowatt-hora. É um absurdo. Se você for para o Rio de Janeiro, por exemplo, chega em 15, 16 centavos por quilowatt-hora. Então, só isso já está melhorando muito o payback dos sistemas de maneira geral. E só para, já que eu estou aqui na vibe aqui da desgraça da crise hídrica, desgraça para uns, oportunidade para outros, importante dizer que ontem o ONS, o Operador Nacional de Sistemas, soltou uma nota falando que a gente está no ponto de esgotar todos os recursos hídricos do país. Então, assim, aqui, gente, pensa o seguinte, a gente achou que a gente tinha chegado no fundo do poço, do ponto de vista dessa crise, a gente começou a cavar agora. Tá? Exatamente. Aproveitando a ideia também do PL 5829, uma pergunta aqui, como que a gente pode ajudar ela a ser votada e aprovada? Sei que essa dúvida é muito comum, principalmente porque o pessoal tem dúvida quanto ao processo também. Bárbara, se puder falar como é o processo de votação, Câmara, Senado, Presidência, etc. Com certeza. Acho que essa é uma pergunta muito importante. E acho que a melhor coisa que todos nós podemos fazer, de fato, é pressionar. A gente está numa era, gente, que bem ou mal, as redes sociais têm um poder gigantesco. Então, assim, todo mundo que está assistindo a gente tem Instagram ou Facebook. Não minta para mim, você tem. O que isso significa? Que você pode procurar um parlamentar que é do seu estado, ir lá no Instagram dele, que ele tem, e colocar um comentário na última foto dele falando assim: oi, fulano de tal, o consumidor não aguenta mais pagar conta cara. Por favor, ajude a votar o PL 5829. A gente pode até, Romulo, depois fazer algumas frases, algumas coisas aí para o pessoal poder postar. Tá? Mas, assim, esse é um tipo de ação, gente, que ajuda muito, porque o deputado se sente pressionado por quem está votando nele, pela base dele. É uma coisa que todos nós podemos fazer sem sair de casa e que, nesse momento agora, também tem muita importância. Por quê? Eu comentei na minha palestra que o Congresso está de recesso. Então, o Congresso está no recesso, não tem atividade no Congresso em Brasília, tá, gente? Durante aí as próximas semanas. É nesse momento de recesso que o parlamentar vai para a base dele para fazer o quê, gente? Se aproximar do eleitor. Então, a gente fala que ele vai fazer campanha na base, né? Então, ele vai lá para o escritório regional, ele faz os eventos dele na cidade ou na base que elegeu ele. Então, são oportunidades muito boas para vocês se conectarem e manterem o assunto vivo com o parlamentar de vocês.
Perfeito. Muita mensagem, muita pergunta, tá, Bárbara? Mas essas foram as principais. E teve muito elogio, eu vou sintetizar em um só dos diversos que tiveram aqui, tá? Lauri Paixão achou, sem dúvida, uma das melhores palestras. Então, teve outro Poxa, também que obrigada. mencionou sobre a clareza e a comunicação, né? Eu, como acompanho seu trabalho, compactuo desse elogio aí, tá? Obrigada, obrigada mesmo. Vamos dar uma olhadinha, Parabéns, então. viu, Bárbara? E obrigada, né, pela participação.